com o nosso Você Bonita, recebendo mais uma vez nossa nutróloga, a doutora Ana Luísa Vilela, para um bate-papo bem interessante. A gente vai falar de imunidade, vamos falar de doenças respiratórias, do quanto todos esses alimentos podem nos ajudar. Até porque, doutora, bem-vinda mais uma vez, tá seco demais, hein? Tá seco demais, o nosso inverno não tá rigoroso, mas ele tá seco e tá frio. Nesses momentos que a gente tem que tomar muito cuidado com a casa da gente, porque a gente tende a deixar as janelas, portas mais fechadas, a gente tende a se aglomerar mais. Então, muito cuidado, mesmo com esse friozinho, vamos deixar arejar o ambiente, vamos tomar muito líquido, que a gente sempre esquece, no frio ninguém bebe água. É verdade. Deixa a água de lado, então vamos manter aquele copinho de água em casa do lado, acabou o copinho, enche de novo. Uma dica legal é você ter uma garrafinha PET cheia para cada um da família. Cada um tem seu nome na garrafinha e você sabe o tanto que vai bebendo, que você vai colocando a água, vai tomando. Então, se até o final do dia 2 litros foram, ótimo. Se não, você tem que correr para tomar esses 2 litros durante o dia. É bacana deixar ali porque... Para você ter noção, terminar a garrafa, você tem que terminar a garrafa. Você tem que terminar a garrafa. E por que isso? Por que a água é importante? Você fala, nossa, mas como a água tem... O que a água tem a ver com a minha respiração, com o meu pulmão? As mucosas, elas têm que ter líquido, Carol. O que acontece? A gente tem microcílios em toda a parede do nariz, do esôfago, da boca. E esses microcílios, eles são úmidos. Porque se cair um vírusinho, uma bactéria, ela gruda ali e esses microcílios jogam para fora. Junta naquele mucozinho, naquele catarro e o corpo expele isso. Então, ele não entra no organismo. Se essa mucosa está muito seca, ressecada, machucada, imagina um bichinho caindo ali. Logo, ele vai cair na corrente sanguínea. Entendi. Olha só, então a água é importantíssima, né? A água é importantíssima. E o nosso corpo inteiro usa água. Então, você imagina ter que distribuir um copinho de água no corpo. Todo dia. Eu até tô sem minha garrafinha, vou pedir para os meninos pegarem. Você falou, já me lembrei que a minha ficou ali. Antes da gente continuar, vou dar mais um tempo para mandarem perguntinhas. A gente foi ouvir também, doutora, a opinião da doutora Maura Neves, que é otorrinolaringologista. Olha só o que ela diz. Olá, telespectadores do Você Bonita. Olá, Carol Minhoto. Aqui é a doutora Maura Neves, sou otorrinolaringologista. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre as doenças infecciosas presentes agora no inverno. Então, além da Covid-19, nós temos muitas outras doenças respiratórias que podem ocorrer agora no inverno. Então, todas as gripes, resfriados, todos os demais vírus também estão circulando, por isso a importância da vacina da gripe. Outras doenças são as rinites, tanto alérgicas quanto não alérgicas, então elas podem ser deflagradas também por mudança de temperatura. As asmas, as bronquites e as tosses também deflagradas pela mudança de temperatura e o tempo seco. Nesses casos, é sempre importante, em todos esses casos, nós mantermos a lavagem nasal com solução salina, manter o ambiente mais umidificado, pode utilizar um umidificador ou uma bacia com água para ajudar nesses momentos de tempo seco, tá? Por conta do distanciamento social, esse ano nós estamos tendo muito menos casos gripais, no geral, de outros vírus, então é mais a Covid-19. E as infecções também diminuíram, as amidalites, as sinusites, os usos de antibióticos, especialmente nas crianças que têm ficado mais em casa. Mas isso tende a acabar quando elas retornarem às atividades normais. Então os cuidados de higiene devem ser mantidos sempre, lavando as mãos, mantendo a máscara, utilizando o soro fisiológico, como eu já comentei, e uma boa alimentação, tá? Fiquem bem, fiquem seguros e até uma próxima. Doutora, tá me esperando. Doutora, a gente tava brincando ali, o look hoje é safari chique. Chegamos num comum aí. Safari chique, diretora. A diretora disse que gostou do look de hoje. Estamos nesse mood verde. Então, seguimos assim para falar do sistema respiratório e para falar desses alimentos, que hoje a proposta também é fortalecer a imunidade. Isso, e é muito importante a gente falar também, porque a otorrino falou pra gente de umidificar o ar. A importância disso. Por que isso acontece? Quando o ar está seco e você consome menos líquido, esse líquidozinho da mucosa vai pro ambiente.
por isso que resseca mais. Tá. Então, consumir também frutas, legumes e verduras que contenham líquido nos ajudam. Que aí a gente pode consumir menos água, que tem gente que fala, não gosto de beber água, não sei o quê. Não precisa ser água pura, chá tá valendo, um suco tá valendo. Então, assim, a gente precisa de alimentos ricos em água. Então, uma laranja, um limão, o tomate é rico em água. Então, todos esses alimentos, além de ter a vitamina C, que é muito importante para o sistema imune, porque ela ajuda nas pequenas células imunes, que a gente tem várias sequências de células que podem ajudar nosso organismo. A gente tem as células brancas, que elas fazem uma fagocitose. O que é isso? Elas comem os bichinhos que estão no nosso organismo. Então, a gente precisa muito dessas células. A vitamina C faz parte delas. Ai, que legal. Tá? Aí também como o zinco, potássio, o cálcio é muito importante. A gente sempre esquece, acha que cálcio está só relacionado com osso, né? É porque eu tenho que tomar cálcio para não ter osteoporose, osteopenia. Toda a nossa musculatura funciona a partir de uma bomba. Sódio, potássio e o cálcio também está envolvido nesse metabolismo. Tá. Então, quando falta cálcio no nosso corpo, os nossos músculos não se contraem bem. E para a nossa respiração é fundamental essa contração muscular. Tá. Por isso que a gente respira, o nosso diafragma desce, sobe, a gente tem uma contração involuntária para a respiração. Olha só. Assim como o coração. É importante pensar nisso tudo, claro, a parte funcional da coisa. E eu queria aproveitar que você já está contando aqui de alguns alimentos, né? As fontes, então, do cálcio, vitamina e ferro. Agora, o que prejudica, então, a nossa imunidade? Se a gente consome muitos desses alimentos todos os dias, no entanto, se a gente consumir algo que também atrapalhe, a nossa conta e a nossa balança também não vai fechar. O que então pode atrapalhar, doutora? Excesso de gorduras. Até para a imunidade. Até para a imunidade. Excesso de açúcar, tudo que sobrecarrega o corpo. Todos os excessos são ruins. Tá. Até mesmo o excesso de suplementos e vitaminas. Se você comer proteína demais, você vai estar sobrecarregando o seu rim. E com isso vai cair sua imunidade. Tá. Então, uma dieta balanceada é fundamental. Existem algumas ligações que elas também não são boas. Por exemplo, se você está com anemia e precisa de ferro, não consuma cálcio junto com alimentos de ferro. Então, não toma leite no meio da comida junto com o seu feijão. Um vai bloquear o outro. Então, você está achando que você está super saudável comendo tudo certinho. Isso acontece muito em criança que mama. A mãe dá a comidinha feliz, tudo bonitinho e depois dá uma mamadeira. É verdade. Diminui muito a absorção. Ou então você comeu lindamente e depois toma um iogurte. Então tudo tem que ter sua hora. Faz sentido, né? Porque o TT do pós-almocinho para as crianças é tipo a recompensazinha, né? Recompensa. Então espera um pouquinho. Para absorver ferro. Por que o ferro é tão importante? Você fala, nossa, mas é anemia, o que tem a ver isso? Também, a nossa musculatura depende dos glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos precisam de ferro para serem formados, porque eles têm uma reciclagem muito rápida. A gente precisa desse ferro constantemente no nosso corpo crescer, para a gente fazer músculo, para a gente ter energia, para a nossa célula respirar. E o ferro, ele é muito bem absorvido junto com a vitamina C. Então, se você tem lá uma carne, um feijãozinho, coloca umas gotinhas de limão na comida. Ajuda muito também na absorção. Colocar um limãozinho na água, assim, uma água com limão. Uma aguinha com limão. É que a água não tem ferro, né? Então, se você colocar isso na comida, direto, na hora do almoço... Não, na água também, na hora se você fosse hidratar com ela. E comer e almoçar, por exemplo. Existem alguns alimentos que são bem interessantes. Por exemplo, o alho. O alho, ele tem um produtinho chamado alicina. A alicina é antifúngico, é antibacteriano, melhora muito a imunidade, sem contar com os nutrientes. Só que para ele ter efeito, ele precisa estar cru. Então a gente frita muito alho. Então o que a gente fala? Põe esse alhinho num pouquinho de água, usa essa água para fazer aquele molhinho da salada. Já ajuda. Ou faz um vinagretinho com alho cru. Tá. Porque aí você tá levando essa alicina. E chá?
Chá também é bom. Chá de alho. Só que chá de Não alho gostoso, tem que... né? Você tem que mascarar. O que você pode fazer é fazer um chá de alho com abacaxi. Tá. Abacaxi tem uma substância chamada bromelina. Adoro bromelina, principalmente para criança, porque ela é expectorante. Ela ajuda muito na expectoração. O agrião também tem, não bromelina, mas ele tem uma substância parecida. Então, quando você quiser expectorar, se tiver com uma criança com muito catarro, você pode fazer um chazinho de abacaxi ou bater esse abacaxi com um pouquinho de agrião, alho. Pode colocar mel e própolis. Ai, que delícia. Tá aí, vamos falar de mel também, própolis. Sim. Sempre surgem perguntinhas. Já tem uma pronta, doutora. Vamos ver quem escreveu pra gente? Olha lá na tela. Obrigada, Vânia. Um beijo. Tenho rinite. Quais, então, seriam os alimentos mais fundamentais para evitar? Então, a rinite. O que é a rinite? A rinite é uma reação alérgica. Então, toda vez que a gente pensa em reações alérgicas, a gente tem que cuidar do nosso sistema imune para que ele não seja mais estimulado do que o normal. Então, evitar alimentos alergênicos, mas isso é muito pessoal, tipo amendoim, alguns tipos de castanha, tem pessoas que têm alergia a leite, isso piora bastante as alergias, mas também cuidar do intestino. Legal. Pessoas que têm reações alérgicas têm que tomar muito cuidado com a flora intestinal, fazer uma reposição de flora adequada, comer bastante fibra, para quê? Para deixar o corpo mais atento, tá? E não tão com essas reações tão exacerbadas, tá? Você acha que vale fazer umas anotações, tipo uma listinha, um diário do que a pessoa tem ingerido e perceber como está a crise naqueles dias? Você acha válido? Com certeza, com certeza. Acho que todo mundo tem que entender o que come. A gente não consegue identificar o que é bom, o que é ruim, se a gente não anota. A gente não lembra, Carol. É verdade. A gente não lembra. Então, se você tem rinite, gastrite, sinusite, que são todas inflamações, é muito bom a gente ter um diáriozinho. Nossa, hoje eu passei mal depois de comer tal coisa. E às vezes não é tão imediato, né? Mas quando você vai olhar, você fala, nossa, toda vez que eu como isso... Glúten é impressionante. Comeu pra mim, tá? Por isso que eu toquei nesse assunto de fazer a lista. Ingerir qualquer coisa com glúten, na sequência eu tenho crise de espirro. Na sequência, um negócio assim. Então é uma coisa interessante. Até demorei anos para entender que era isso, porque eu quase não como glúten por causa do low carb, enfim. Mas em alguns momentos como, né? Então, um pãozinho que seja e tal. Num dia que dá vontade, é impressionante. Vem tudo, espirro que não acaba mais. Então, a gente tem que se conhecer. Se a gente não se conhece, a gente não consegue se tratar, principalmente com alimentos. Porque é uma coisa muito rotineira, né, Carol? É uma coisa que está dentro da nossa vida todos os dias. Frutas cítricas são bem importantes, alimentos, isso vai ser muito pessoal, mas dá para ajudar bastante com a alimentação? Com certeza. Com certeza. E aqui, assim, sou especialista em obesidade, eu não podia deixar isso de fora. A obesidade aumenta muito o risco de doenças respiratórias e doenças graves. Se a gente colocar como doença respiratória a apneia do sono, ela entra como um dos fatores de risco principais para isso. Puxa vida. Então, comer bem é importante, mas manter o peso também. Temos que pensar nisso. Vamos já colocar mais perguntinha do público. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Ocimari, um beijo pra você. Nasceu na ponta da minha língua uma bolinha branca. É por conta de alguma alimentação ácida? Perguntinha do público. Vamos lá, doutora. É com você. O Ocimari, então, perguntou se pode ser por conta de uma alimentação ácida o surgimento de uma bolinha branca na língua. Pode ser várias coisas, pode ter várias causas. A nossa saliva, ela é feita para limpar a boca. E a nossa digestão começa a acontecer na boca. Então, às vezes, uma pequena feridinha tira toda aquela proteção da língua e você já começa a fazer uma aftazinha. E essa acidez também pode vir do estômago. Mas vale a pena. Se essa manchinha começar a crescer mais, se ela tiver um aspecto grosso, procurar o médico para a gente poder avaliar. Perfeito. Vamos para seguindo com mais perguntinhas. A diretora falou que chegaram várias, olha lá. Obrigada, Helena, um beijo. Olá, minhas queridas. Sou hipertensa, mas controlo com medicação. Adoro chá de gengibre. Quanto posso tomar por dia?
mais ou menos umas 3 xicrinhas de chá de gengibre. A gente tem que tomar muito cuidado com o chá de gengibre para hipertensos, porque ele é bem termogênico e tem pessoas que são bem sensíveis. Não só o gengibre, mas também a curcumina, a cafeína, etc. Mas é um ótimo termogênico e ele ajuda muito na digestão. Então, depois das refeições, um pouquinho de chá de gengibre é ótimo. Tá aí. Mais perguntinha na tela. Obrigada, Jane, um beijo. Meu neto tem 8 anos e bronquite asmática. Quais os alimentos que podem ajudar nas crises, além do tratamento médico que ele já faz? Tem mais estudos relacionando algumas questões, doutora? Então, esses alimentos que a gente está falando aqui, a bromelina, própolis, isso tudo ajuda muito. A gente tem que ver a idade dele, que às vezes essa bronquite asmática, ela vem... 8 anos. Então, normalmente nessa idade, o pulmão, o sistema imune do pulmão ainda não está completamente formado. Tem vários casos de criança que depois dos 12 anos... diminui as crises e melhora. Então, uma alimentação saudável, rica em ferro, olhar muito bem se essa crise também pode ser estimulada por alguma sensibilidade alimentar. Então, fazer esse recordátóriozinho, entender... Porque pode ter relação com algum... o próprio glúten que eu comentei, ou leite. Ou um alimento bem simples, ou corantes, né? As mães dão muita balinha, coisa para criança, isso pode desencadear crises também. Então é bem importante isso. Na tela, mais perguntinha da tela. Obrigada, Jane, um beijo. Quando a imunidade está muito baixa, as frutas com vitamina C ajudam? Sim, não só as frutas com vitamina C, mas as frutas ricas em líquido. Melancia também ajuda muito, porque aí ajuda você a se hidratar nesse processo. Folhas verdes também ajudam muito no processo de hidratação, porque elas têm fibra, elas carregam junto à água e segura essa água mais tempo no organismo, dando tempo do nosso organismo absorver toda a água. Uma vez a gente colocou uma abobrinha e um pepino na centrífuga aqui no estúdio ao vivo. Gente, é muita água. É muita. Né? Então tem um monte de legume, enfim, que também é água pura. É água pura. Então isso é muito bom. E acostumar o consumo, ter isso como hábito. Porque isso tudo conta como água, tá? Na dieta geral. E assim, o que a gente pode falar também é de um super suco. Assim, um suquinho que você pode usar muito nesses momentos, que vai te ajudar tanto com água, como vai melhorar a imunidade. A gente pega um abacaxi, um pedacinho de dente de alho, tá? Suco de limão, adoça isso com mel, umas gotinhas de própolis, que aí você pode dar até para criança, porque mistura, o abacaxi mascara bem esse gosto forte. Própolis, pega um pouquinho. E agrião. Bate, bate, bate. Eu prefiro que vocês não coem, porque você está tomando com fibra e diminui o índice glicêmico. Mas se precisar, pode coar. Você pode guardar até nas forminhas de gelo e ir usando isso durante o dia. Gostoso. Porque é um suquinho que é expectorante, é um suquinho que é rico em vitaminas. Se você adicionar o limão na hora de consumir, fica melhor, porque a vitamina C é super volátil, ela se perde. E pode ser um expectorante ótimo para criança, porque aí você não precisa ficar dando aqueles remedinhos expectorantes. Você dá o suquinho, vai soltar bastante o catarro. Tá aí. Vamos que dá mais tempo. Quem escreveu pra gente? Obrigada, Larissa, um beijo. Para quem teve contaminação por Covid-19, quais são os alimentos que devem ser ingeridos para ajudar na volta do olfato e não ter problemas respiratórios, então, futuros? Isso é um belo assunto para a gente falar aqui no Você Bonita. Te agradeço, Larissa, dessa questão do olfato. Doutora, o que você tem para nos contar? Então, o olfato, ele vai voltando, assim, não depende tanto da alimentação, mas existem algumas coisas que a gente tem que ter na nossa dieta, igual os ômegas. São bem importantes, não só depois do Covid, mas das infecções virais no geral. As proteínas também. Essas gorduras boas, além de ajudar na musculatura, elas tiram aqueles radicais livres que acaba que o nosso corpo vai ficar muito estressado com o combate do Covid. As vitaminas também, porque você acaba precisando daquele aporte maior. E você, sem paladar e sem olfato, a gente come menos. Você come pior. O sabor, verdade. Você não come. Então, bons alimentos nesse período são
fundamentais. Porque vai voltar, o olfato volta. O olfato volta, se não teve nenhuma lesão neurológica. Agora, muito importante também é a vitamina D. A gente esquece da vitamina D e ela é um grande protetor. Onde a gente encontra em alimento? Vitamina D, óleo de fígado de bacalhau. Uau. Isso quando não é suplementozinho, a vitamina D que é mais fácil pra gente. Tá. Então, se você quiser tomar em casa óleo de fígado de bacalhau, ótima sugestão. Tá. Mas o gosto não é muito bom. O gosto às vezes, mas eu acho que tem cápsula, né? A própria suplementação, fato é que isso é um assunto importante, a gente vai abordar aqui no Você Bonita, vamos entender, porque uma amiga minha que teve relatou que dá aflição. Ela cheirava o café e cheirava o vinho e não sabia a diferença de o café e o vinho se ela não estivesse vendo. Então, assim, é uma coisa que... Mas nós vamos falar aqui, gente. Normalmente volta. Tenho que agradecer. Espera um tempinho que volta. Vai dar tudo certo. Nós vamos falar bonitinho, que eu adorei esse assunto. @doutora Ana Luísa Vilela, tudo junto no Instagram. @doutora Ana Luísa Vilela, tudo junto no Instagram. Encontre o trabalho da nossa nutróloga. Um beijo, até a próxima. Vejo vocês amanhã.